Olá a todos, sejam bem-vindos, obrigados pela atenção aqui junto ao tutorial. E no de hoje eu quero falar um pouco a respeito de um outro recurso que nós temos para poder agilizar o nosso processo de adição de trilhas junto ao nosso sequenciador do Blender 3D. Nós já vimos aqui como utilizar o recurso de cache, que é aquele espaço reservado, onde as ações são gravadas, e na segunda passagem da agulha sobre a trilha, o processo de renderização é mais rápido. Porém, o uso constante do processo de cache, ele faz com que a edição se torne um pouco mais lenta, devido à necessidade de um melhor processamento junto ao sistema. Então, quando nós usamos aqui um arquivo de vídeo, esse arquivo de vídeo eu estou buscando aqui na minha pasta de projetos. Provavelmente vocês devem criar uma pasta, como eu já disse para vocês, onde vocês devem incluir todos os seus arquivos de vídeo, de áudio, de transições, de efeitos, para serem utilizados aqui no experimento. Então, entre a pasta de projeto aqui, eu coloquei um arquivo de vídeo, que é esse vídeo aqui, sobre os dados, que eu criei junto ao Blender. E quando eu dou o play, vocês vão notar que a primeira passagem da agulha, ela vai fazer com que o procedimento seja lento. Como eu desabilitei aqui, na barra da direita, a opção de cache, para tentar não gravar a renderização em cache, a segunda passagem da agulha ela vai continuar lenta. Porém, olha, se eu voltar para o passo zero e habilitar o cache, nós já vimos que essa primeira passagem vai gerar aqui uma gravação que vai ser observada através de uma linha marrom aqui na parte inferior da janela de renderização. Então, nessa primeira passagem da agulha, a agulha vai ter uma certa velocidade. A gravação do cache vai fazer com que essa passagem seja mais rápida. Então, como eu disse a vocês, isso é bem legal, porque a gente agiliza a fluidez da renderização, mas na medida que nós vamos modificando, movimentando as trilhas, esse processo é necessário ser feito novamente. Então isso torna um pouco lenta a nossa edição. Então, para evitar esse procedimento, nós temos um outro recurso aqui. Antes disso, eu vou desabilitar na barra da propriedade da direita a opção Cache Final, que é justamente o uso do recurso de cache. Então agora, quando eu der o play, vocês vão ver que a agulha passa. Essa trilha já tinha sido criada anteriormente, então eu vou movimentar a faixa. No momento que eu movimento a faixa, a trilha desaparece. Então aqui, quando eu der a renderização, ela não vai gravar, porque eu desabilitei a opção Cache File. Então o segundo recurso, ele vai também agilizar esse procedimento que nós temos, fazendo a miniaturização das trilhas que nós adicionamos aqui na área através do processo de proxy. E esse proxy também se encontra nessa mesma guia aqui. Então, para nós usarmos o proxy, é necessário, antes a gente abrir essa opção, se estiver fechada, basta vocês clicarem aqui em Proxy Settings, e na opção Strip Proxy Timecode, vocês podem marcar para definir de forma constante aqui o uso do nosso proxy. Então, pessoal, aqui eu tenho que definir quais são as opções que eu tenho de criar o proxy, que é a miniatura dessa trilha que eu vou renderizar. Então eu posso definir entre 25%, 50%, 75% ou 100%. Vou mantê-lo aqui em 25%. Então, definida essa situação aqui, eu posso fechar essa janelinha, deixar ela marcada ainda. Porém, para eu criar a miniatura, eu queria que vocês reparassem que aqui na pasta de projetos, onde eu busquei o meu arquivo de vídeo, não existe nenhuma pasta aqui ainda adicionada à mesma. Então, no momento que eu definir a aproximação, que eu posso utilizar aquelas 4 opções, 25%, der OK. Quando eu reconstruir os índices de aproximação com a trilha de vídeo solicitada, eu vou criar uma outra pasta dentro dessa pasta aqui, que vai ter o proxy, ou seja, a miniatura desse arquivo de vídeo atribuída a ela. Para eu poder ver isso, voltando à pasta anterior, entrando na pasta de projeto novamente, vocês vão ver que já foi criada aqui, ó, uma pasta BLProxy. Se eu entrar nessa pasta aqui, observem que ele criou, ó, uma pastinha com esse arquivo de vídeo, porém, se eu entrar nela, é um arquivo miniaturizado em 25%. Para poder ativá-lo e fazer com que a fluidez aqui da agulha passe sobre a mesma, eu vou, na nossa janela Preview aqui de cima, abrir a janela de propriedades dela à direita. Eu posso usar a tecla N ou clicar aqui no cantinho
Eu queria que vocês observassem que existe essa opção aqui de renderização. Então eu vou solicitar essa opção tamanho de aproximação 25%. Com isso, quando eu der agora o player, observem que a agulha passa de forma rápida, porém a qualidade aqui ela cai um pouco. Mas se nós usarmos a nossa edição normal, dando condições de tamanho aproximado, eu posso deixar aqui em 50%, a qualidade já melhora mais ainda, e eu posso fazer de forma mais fluida utilizando esse recurso. Proxy é nada mais, nada menos que a miniaturização das nossas trilhas de vídeo, fazendo com que o recurso ele trabalhe de forma mais rápida, sem a necessidade de ter que utilizar o recurso de cache. Então fica aí a dica para vocês. Podem definir aqui se vocês querem qual o tamanho ideal aqui para vocês trabalharem. 50% aqui eu acho que é o mais justo para a gente ter um resultado bem legal. Então, deixando em 50%, sempre que vocês quiserem colocar um outro vídeo aqui, está aqui o vídeo, quando eu dou o player, é necessário que eu selecione ele, venha aqui em definir aproximações para a faixa selecionada, que foi a faixa que eu selecionei, vou deixar em 50%, ok, e vou reconstruir o índice, fazendo com que esse vídeo ele flua de forma mais rápida aqui no nosso procedimento. Lembrando a vocês que não é só o fato de chegar aqui, definir e reconstruir. É necessário que eu venha com esse vídeo nessa opção tamanho aproximado e use 50%. E reeditar aqui novamente a apresentação, ele vai fluir de forma mais rápida a passagem da agulha aqui na nossa trilha. Esse recurso é utilizado por uma diversidade de editores de vídeo, então fica aqui a ideia para vocês entenderem o que é o uso do Proxy. Até o próximo tutorial, forte abraço, obrigado por acompanhar aqui o mesmo.